ele começar aqui. Pronto, hoje foi rápido. Boa noite a todos, tá? Hoje é a última aula do nosso segundo módulo, e hoje a gente está sempre não é sempre, mas a gente vai tentar que as nossas últimas aulas dos módulos seja um momento mais que a gente consiga refletir mesmo o que é que a gente fez nas aulas anteriores para se enxergar dentro do processo, porque em alguns momentos a gente trabalha com as ferramentas e elas são legais, elas são interessantes, elas nos chamam a atenção, mas quando a gente começa a pensar isso dentro do processo educacional, na minha sala de aula, com o meu perfil de aluno, com o meu público-alvo, com a minha estrutura escolar, será que eu vou conseguir aplicar isso que eu gostei? Então, é um ponto que eu considero, às vezes, mais importante do que a própria ferramenta. Porque as ferramentas a gente vai ter, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar, mas a gente vai encontrar ou vai se adaptar com relação à ferramenta digital. Mas a aplicação dela, né, dentro de um contexto, que às vezes pode nos desafiar, né, a como adaptar isso a cada realidade. E isso eu considero um item importante. Então, a gente vai começar conversando, tá? Sobre as duas ferramentas. A primeira ferramenta da aula de segunda-feira foi o Toxcode, tá? E aí nós apresentamos duas, né? Uma que era o Silent Teacher e outra que era o Computer It, que a gente colocou duas porque uma funcionava para tablet e outra não, né? Só para computador. Então a gente tentou ajudar nesse aspecto. A aula passada nós trabalhamos com Blockly. Eu não sei se alguém já conseguiu, ou se ontem teve algum tempinho para trabalhar com Blockly também. E aí a gente vai começar a discussão da seguinte forma. Dá para relacionar as duas ferramentas? Existe uma relação entre elas? Francisco, você apresentou primeiro o Toxcode e depois você apresentou o Blockly. Eu começaria ao contrário, ou não. E aí, o que é que a gente pode conversar sobre isso? Só não pode jato, tá, pessoal? Pessoal? Eu não ia falar boa noite primeiro a todo mundo, porque essa semana eu não consegui pegar além dos nossos encontros para estar vendo, né? Mas eu tenho, assim, uma ideia, desde que eu entrei no mundo tanto de robótica como pensamento computacional, que não tem regra, né? Que às vezes a gente até pensa usar uma coisa primeiro e quando você conhece o grupo, você vê que aquela ferramenta para aquele grupo ali não funcionou. Então, eu acho que a grande riqueza desse momento é a diversidade que a gente vai podendo conhecer durante as aulas e quem já conhece alguma coisa que vai trocando também no nosso grupo. Eu acho que a grande riqueza é essa, a gente está aberto para... Deu muito bem para esse grupo, funcionou, para o outro não. Não é a ferramenta ou eu que estou errada, porque as pessoas são diferentes e às vezes são necessárias estratégias diferentes para se alcançar o que a gente deseja. Então, para mim, tem enriquecido demais mesmo os encontros e o que eu estou aprendendo. Boa, Marta. A Tatiane, o que a Marta colocou, para mim faz total sentido, tá? Mas se alguém pensar diferente, também não tem problema, a gente está aqui para isso. A Tatiane colocou que acha que depende da idade dos alunos também, né? O público, né? Pode acontecer isso. A Marisa colocou aqui no chat que achei a segunda, o grau de dificuldade um pouco maior. Então, começaria pela primeira. Isso, talvez a segunda tivesse já mais elementos, né? E aí, dependendo do público que a gente fosse trabalhar, a gente sentisse uma certa diferença. E aí, galera, mais alguma percepção aí, mais alguma colocação? É importante esse momento para que a gente consiga refletir mesmo, a gente consiga dialogar, tá? E não tem certo nem errado, são pontos de vista que a gente vai aprendendo junto. Bom, eu acho assim, eu acho que elas são diferentes, inclusive na apresentação, né?
o Toxicode, ele tem uma cara de código, né? Ele tem parênteses, ele tem chaves, etc. Pode assustar um pouco pela cara, né? Você percebeu que as coisas acontecem. O Broccoli, ele é mais amigável, mais lúdico, mais intuitivo, mas ele tem desafios, eu acho que até mais difíceis, aquele 10, por exemplo, lá. Aquele 10 eu acho que é mais difícil do que qualquer um do Toxicode. Então você fica... uma primeira impressão, o primeiro parece código, o outro parece que é mais intuitivo, mas o grau de dificuldade eu acho que até certo ponto é semelhante. Sei lá, assim, eu coloquei pelo ponto de vista de dificuldade e aparência, né? Um tem cara de código, outro tem cara de coisa mais intuitiva, né? Agora, para aplicar no dia a dia, sei, tem que pensar o que é primeiro, o que é depois, que nem a Marta falou, depende da turma, depende do momento, depende da onde eles estiverem, depende do contexto, aí acho que depende de um monte de coisa. É isso. Boa, Carlos, obrigado. A Sandra colocou aqui um ponto bem interessante, pelo menos eu considerei interessante, que ela disse o seguinte: fiz o bloco e gostei de poder pular os níveis. Eu também acho legal e considero importante, porque você não precisa seguir, lá no Toxicode você tem que seguir a regrinha, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e talvez eu possa estar mentalmente cansado no quarto e querer mudar, querer ver outra coisa, e talvez eu vá para o 10, que teoricamente nos níveis ele seria mais difícil, mas eu relaxei mais, e aí eu consigo resolver o 10 e não consigo resolver o 4. Pode acontecer, tá? Você saiu daquele espaço, começa a observar outros cenários. Então, essa possibilidade de pular os níveis, eu considero também a colocação da Sandra muito boa, tá? Você vai tendo liberdade para poder trabalhar, tá? E o que é difícil para um pode ser fácil para o outro. A Tatiana está dando aqui um feedback que ontem ela usou o Blockly com os alunos do primeiro ano do médio, né? E eles adoraram, tá? Tatiane, você poderia falar se eles já tinham tido alguma experiência prévia, foi o primeiro contato deles? Eles falaram que não conheciam o jogo, né? Mas são alunos do primeiro ano, já tiveram aula de lógica, de programação, então eles tiveram um bom desenvolvimento. Legal que a galera que estava com o celular também conseguiu desenvolver legal. Aí eu usei a parte do labirinto com eles. E aí eles foram super bem. Tiveram uns 2 alunos que conseguiram fazer tudo em 10 minutos. Fiquei chocada. Aí teve a galera que demorou mais tempo, outros não conseguiram, né? Mas é legal que a gente vê também o nível do aluno na relação da lógica, né? Como o curso é específico, então é bem interessante. Achei bem legal, assim, a forma como eles conduziram e o retorno deles, eles amaram. Legal, Tatiane. Um ponto que eu achei legal na fala da Tatiane agora era a forma como eles conduziram. Então, eles que estavam ditando o ritmo do processo, se você está bem, né, estado físico, mental legal, bem, o aluno está bem, ele vai avançar, né, se ele tiver com a lógica já trabalhando em algum momento. Então, isso também pode influenciar no processo. E cada aluno vai no seu ritmo. Às vezes, é complicado porque a gente, não, vamos fazer todo mundo junto. Beleza, todo mundo junto é legal, porque gera um grupo e tal, só que você acaba... Aquele aluno que está desenvolvendo bem, ele tem que parar para esperar. Isso faz parte, né? É um processo de aprendizagem também esperar. Mas, em alguns momentos, isso pode desestimulá-lo com relação à ferramenta. Então, é uma saída interessante, cada um ir no seu ritmo, né? E as dúvidas vão surgindo, a dúvida de um é a dúvida do outro, e acaba que a gente consegue fazer um trabalho bem interessante. Valeu, Tatiana. Pode falar, Deus direitinho. Eu usei hoje no 6º ano esse bloco, né? E eu achei interessante que eles começaram a interagir, né? Um estava bem adiantado lá no nível 6, né, do labirinto, e outros no nível 4, e aí eu não estou conseguindo. Aí vão ajudando aí, vocês vão se ajudando aí. Aí eu já consegui, posso compartilhar, professores? Pode compartilhar. E então eles foram interagindo. Eu desconheço, sinceramente, se eles já tiveram algum contato com programação, não sei. Lá na escola não tem essa disciplina, né? Pensamento computacional.
Eu não sei se eles têm alguma curiosidade assim por fora, se eles vão, mas assim, terminou a aula, foi uma aula de 40 minutos, porque, né, devido a essa pandemia, e um chegou lá no nível 7, né, um aluno conseguiu chegar no nível 7, os outros estavam no 6, 5, uns não estavam conseguindo, teve um que não conseguiu no celular, já outro conseguiu no celular, e tentou ajudar o que não tinha conseguido, enfim, terminou a aula e o aluno não conseguiu, e aí ficou essa atividade para casa, disse, olha, pode explorar, e segunda-feira a gente se reúne e discute até onde vocês conseguiram, e a gente vai abrir esse momento para discutir, né? Meu filho, ele, na quarta-feira, ele veio para cá, começou a fazer, aí ficou chateado porque não conseguiu 10. Aí, quando eu fui passar hoje para os meus alunos, eles, pai, eu consigo, deixa eu fazer, que eu lembrei como é que faz. Então, vem aqui e faça. Ele foi e fez. Então, assim, curioso, ficou mexendo, e enfim, conseguiu. Não sei se foi por intuição, se ele usou, não sei, eu sei que ele ficou mexendo lá e deu certo. Né? Então, é isso que eu tenho a contribuir aí com o trabalho. Assim, da primeira aula, eu não passei para os meus alunos ainda não. Legal. Observem que esse feedback que realmente está colocando em prática, está tentando ver como acontece, que eu acho que o aprendizado fica muito maior, né, quando a gente coloca em ação. E é legal também, porque a gente viu a aplicação no 6º ano, no ensino médio, e isso acaba sendo interessante. Não tem, é complicado você apontar e dizer, vai servir só para o 9º ano, só para o 8º ano, não. A gente tem que deixar eles experimentarem, a gente tem conhecimento prévio, e aí é importante isso. Valeu, Degidite. Um comentário legal que eu vi aqui da Elaine é que ela fez com a filha dela, né, e ela não queria parar para almoçar, né, e aí alguns alunos passam por isso mesmo, eles se engajam muito. Vão ter aqueles que não têm interesse, faz parte do processo, a gente vai gerando esses estímulos e gerando descobertas, né, até a gente conseguir entender como contribuir, mas pode acontecer isso, né, os alunos aumentaram o engajamento de uma forma absurda. E já o Blockly foi mais difícil porque ela tem 9 anos. É uma outra percepção, foi um outro experimento, vamos colocar dessa forma. Então, assim, acaba sendo muito legal. Olha o que a Sandra colocou. Os de segunda eu travei no 35, mas minha filha de 13 passou pelas fases brincando. Né? E aí tem assim, será que é a geração? Será que eles têm mais facilidade? Ou não? A Sandra fez à noite conosco, né? É um outro momento, a gente podia estar já mentalmente cansado. Então, são variáveis que podem afetar, né? Perturbar o sistema. Tatiana está colocando aqui, ó, que alguns alunos usaram no computador e outros no celular. Que são as ferramentas que eles usam para assistir às aulas. Isso acaba sendo bem interessante. Ridalvo, a gente está só... Jadson já respondeu aqui, desculpa, Jadson. E ela está dizendo que ela teve mais facilidade, né? Há alguns estudos, né? Eu não tenho profundidade sobre neurociência, né? Mas os estudos mostram que a criança ela tem mais plasticidade, né? O cérebro dela consegue absorver mais coisas, né? E isso pode influenciar. E é uma outra geração. Estão aprendendo em um outro ritmo, em uma outra velocidade. Mais alguma contribuição? Pessoal? Acho que é importante esse momento de vocês. Mais alguém? Não? Então, assim, hoje a gente vai avançar, e o avançar é retomar, tá? A gente vai retomar lá os planos de aula, né, que vocês... Francisco, cheguei agora... Quarta-feira, Camila, a gente trabalhou com a ferramenta Blockly. Na verdade, a plataforma Blockly Game, deixa eu colocar aqui no chat. Acredito que você já conhece. E aí nós exploramos a ferramenta, né? A gente utilizou lá os desafios, foi experimentando.
E esse início agora, né, da aula de hoje, nós estávamos debatendo mesmo, né, as experiências, o que o pessoal acredita, né, que possa contribuir ou não. Aí teve alguns feedbacks de colegas que já aplicaram em sala de aula. Então foi mais nessa pegada. E a discussão de hoje vai ser a gente retomar lá aquele plano, né? Se eu retomar meu plano hoje, né, faz o quê? 15 dias, eu acredito que nós fizemos aquele plano. Se eu olhar para aquele plano hoje, será que eu modifico alguma coisa? Será que eu vou observar aquele plano de uma outra forma? Será que eu vou enxergar uma outra habilidade lá do CIEB que possa contribuir? Ou será que eu já posso criar um outro plano? Porque o primeiro eu já terminei, Francisco. Vocês não deram feedback ainda não, mas eu já terminei. Tá? Eu poderia criar um outro, já com essas ferramentas novas, e associando novamente ao CIEB. Então, é isso que a gente vai fazer de prática hoje, tá? Por que a gente está retomando o plano? Por que a gente está retomando o CIEB? Para deixar sempre a experiência viva, né? Dentro da nossa cabecinha, a gente ficar sempre retomando, e quanto mais a gente faz, mais a gente pode estar aperfeiçoando o processo. Então, Jadson, tem como você, por favor, colocar o link aqui no chat, por gentileza? Então, se você considerar que seu plano... Aqui, só um minuto. Tudo bem. Se você considerar que o seu plano, aquele primeiro, já está ok, show. Então, cria um novo slide, né? Se você não quiser criar, você fala com a gente que a gente cria um novo slide. E aí a gente vai pensar em um outro plano. Para nós, né, faz muito sentido se a formação tem sentido se ela for aplicada. E aí a gente aplica e normalmente antes planeja. Então a gente vai começar a planejar, começar a escrever e ver outras possibilidades de aplicação, ou para aplicação. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Antes do Jadson compartilhar. Coloquei já no chat aí o link para os planos, o link também da chamada. Então, vocês podem ir entrando aí, localiza a sua sequência, né? A sua sequência didática. Busca reestruturar, alterar. Vou colocar o link do CIEB, tá, pessoal, também? Isso, Fernanda, foi a aula da sexta passada, mas aí a gente pode te ajudar. Na sexta passada, nós conhecemos a plataforma do CIEB. O CIEB criou um currículo, né, Centro de Inovação da Educação Brasileira, ele criou um currículo de referência para o pensamento computacional. Na verdade, foram 3 eixos, mas a gente está focando aqui no pensamento computacional. E aí, dentro dos conceitos, ele coloca dentro dos conceitos do pensamento computacional, ele coloca algumas habilidades que podem ser desenvolvidas. Tá, beleza. E aí, imagine que você fosse criar agora uma sequência didática, e dentro dessa sequência didática, varia se for português, matemática, história, geografia, enfim, você comece a observar se, existe pensamento computacional dentro dessa minha sequência? Será que eu posso estar trabalhando algum conceito? Será que os alunos podem estar desenvolvendo alguma habilidade? Se sim, qual seria? Será que eu posso potencializar essa habilidade dentro da minha sequência didática? Francisco, sempre vai casar? Sempre vai ter uma habilidade para a minha sequência? Não sei, talvez não.
Mas aí a gente vai observando, vai escrevendo, vai pesquisando. Tudo bem, Fernanda? Ok. Entrou, eu aceitei uma colega agora, mas eu não consegui lembrar o nome, ó, desculpa. Rafaela, achei agora. Rafaela, hoje nós começamos discutindo um pouco a relação entre as duas ferramentas que nós conhecemos, tanto a da segunda quanto a de quarta, e aí o pessoal debateu um pouco, e o objetivo da aula de hoje é a gente revisitar a sequência didática que foi criada há 15 dias, e observar, eu aprendi mais duas ferramentas, o tempo passou, será que se eu revisitar a minha sequência didática, eu já vou conseguir observar melhorias nela? Não, Francisco, a minha sequência didática já está muito boa. Tá, então será que eu posso criar outra sequência didática explorando outras ferramentas, outras possibilidades, outros conceitos, outras habilidades? Então essa é a ideia. Tudo bem, Rafaela? Ok. Deixa eu só colocar o link de novo aqui. Pronto, aí tem o primeiro link é o da apresentação, tá? Para a gente revisitar, criar. Se você não quiser alterar a sua sequência, não tem problema, você pode criar outra. No bloco, o quebra-cabeça, eu não consigo inserir outras informações de outros animais, não, né? Só o que já tem, ou é possível? Infelizmente, só o que já tem, Marta. E aí, a partir da próxima semana, não, do próximo módulo, você já vai começar a conhecer outra ferramenta que vai te dar mais liberdade que o bloco não te dá. Tá. Pode sim, Fernanda, fique à vontade. Não, a gente não trabalhou o Scratch, tá? Nós falamos um pouquinho de Scratch aqui no início, porque eu apresentei um projeto. Não, eu sei que a gente ainda não trabalhou, Francisco, mas assim, o Scratch é uma linguagem de programação visual, o Blockly não. Ah, desculpa, Darlane, eu respondi o Paulo Ivo, mas eu não tinha visto sua pergunta, me desculpa. Ah, desculpa. O Scratch é uma linguagem de programação visual, tá? O Blockly... Bloco, né? E o Blockly não. As duas. É porque... o Scratch é programação em blocos. Porque assim, como o colega falou agora... Em blocos, né? A gente não consegue alterar, né, no Blockly. A gente segue aquilo ali que já está. É um game mesmo, né? Pronto. Game em blocos. Pronto. Então, assim, no caso da minha sequência didática, já não serviria. Só serviria se fosse o Scratch. Tá certo. Obrigada. Nada. Só se a gente pensasse em uma adaptação. Se fosse desplugado, né? Aí, tomando como base o Blockly Games, e aí nós vamos, como ele é limitado, como a Marta também bem falou, não tem como fazer modificações, mas de forma desplugada eu consigo, né? Eu imprimo os blocos e tal. Certo. Só uma coisa, mas o Blockly não pode ser considerado também uma linguagem de programação visual? É também, não é? É limitado, mas também é. É porque é mais... Pra falar a verdade, eu tenho até... eu não tenho certeza, gente, se a gente pode chamar de linguagem de programação visual. Não conheço esse termo.
Assim, Por causa do limite. desconheço, eu conheço por linguagem de programação em blocos, né? Não é isso, linguagem de programação é brócolis, mas o brócolis também pode ser considerado, mesmo tendo limite. Acredito que não. A linguagem, assim, para todas as linguagens que a gente usa, eu estou falando assim, o que eu acho, né? A pessoa é livre, você consegue utilizar a sua criatividade, e ali, quando a gente joga um game, é mais restrito mesmo. Acredito que não. Tá, então É mais um jogo para potencializar, né? É um jogo mais para contribuir para o aprendizado da linguagem de programação, para gerar estímulo. Mas ele é fechadinho, né? É fechadinho. Tem mais cara de jogo mesmo, né? Os desafios são limitados, as saídas também. É por isso que tem mais cara de jogo. Já no Scratch, não. O Scratch é aberto. Você tem é, variáveis, você pode ampliar lá seus horizontes. acho que talvez, não sei, estou pensando aqui agora, né? Talvez seja um jogo feito com linguagem em blocos, por Isso, exemplo, utilizando o tipo de linguagem em blocos. Tá. isso, tranquilo. Mas é uma construção que a gente vai fazendo junto, tá? Sinceramente, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E aí, a gente vai refletindo junto. Só uma coisa, a gente precisa ficar só falando de plano, eu posso, por exemplo, tirar aquela dúvida do Scratch, ou fica para um outro momento? Porque eu fiz aquela coisa que o Jadson falou e não deu certo. Então eu queria saber se eu posso mostrar minha tela, ou num outro momento, no final dessa, ou quando vocês falarem de Scratch, o que é melhor? Quando der mais ou menos umas 8 horas, né, a gente vai fazer, cada um vai, a gente coloca aqui para apresentar, e aí vocês vão comentar sobre, né, Francisco? Vamos ficar combinado assim, né? 8 horas. O que a gente edita. É, E aí, se, eu acho que se ninguém tiver alguma dúvida exatamente agora do trabalho, aí você pode, acho que compartilhar a tela que a gente ajuda. Ok. Então eu vou tá, aguardar um pouquinho, tá? Aí vocês me dão um toque a hora que eu Sim. posso. Tá bom. tá. Júlio, no início da aula, nós discutimos um pouco sobre as ferramentas que nós utilizamos na segunda e na quarta-feira, tá? As possibilidades de aplicação, alguns colegas já aplicaram, tá? Mesmo no modelo remoto, já foi possível aplicações, feedbacks, se elas contribuíram ou não. E aí, após essa primeira etapa, nós iniciamos há alguns instantes o revisitar lá na sequência didática que vocês construíram há 15 dias. Mas por que eu vou revisitar minha sequência didática se ela já está pronta? Né? Essa é a ideia. Será que ela pode ser modificada? Será que eu posso colocar baseado, já faz 15 dias que eu a fiz, será que as coisas que eu vivi podem me possibilitar alterar meu plano, colocar coisa, tirar coisa? Não, Francisco, meu plano está show de bola, eu não vou mexer nele. Tudo bem. Então, a gente pode criar uma outra sequência didática baseada nas situações que nós fizemos essa semana. E aí, daqui a exatamente 18 minutos, a gente faz as apresentações e a gente pontua. Presença, chamada a presença de hoje. Pode editar em cima, pode editar em cima. A ideia é mais só para vocês refletirem mesmo, se já, sei lá, teve uma nova ideia ou teve um insight com as ferramentas que poderia melhorar alguma coisa, enfim. Ou pode realmente duplicar lá um slide e mostrar duas sequências. Não tem problema. Sim. Pronto, essas dúvidas a gente pode ajudar na hora da apresentação. Então, assim, na hora da apresentação também vai ser um momento para a gente discutir.
Renato, é aquele slide, esse eu coloquei o link aí, então o link da chamada e o link do Docs, do slide. A gente retomar aquela sequência didática e ver se teve algum insight, alguma coisa que acha que ficaria melhor agora. É agora que já o plano já dormiu, né, como disse, deu uma dormida para ver se você enxerga alguma coisa nova, uma melhoria, e se não, se achar que está ok, cria um novo, pode criar um novo, e de 8 horas a gente, daqui a uns minutinhos, a gente apresenta eles. Paulo, me corrija, tá? Se eu colocar algo que não faça sentido no seu plano, mas pelo que eu visualizei aqui, e aí não tenho muito contato com a área da ciências, né, ecologia, mas o reconhecimento de padrões, eu vejo que, se fosse a nível de Brasil, né, o Brasil parece um continente, a gente poderia reconhecer em várias regiões se tem os mesmos biomas, ou se tem vegetações semelhantes. Eu acredito que a gente possa fazer relação, sim, com o reconhecimento de padrões. O que é que isso pode afetar ou não. Faz Não, sentido? é certo, mas é porque vocês queriam que a gente pensasse também numa maneira de aplicar uma atividade, um método, né, uma metodologia que incluísse o pensamento computacional. E aí pelo que eu reli, acho que eu lembrei mais ou menos isso. Na hora eu não consegui pensar o que eu poderia aplicar que simulasse isso. Assim, ainda pensei, pelo menos agora eu estou pensando, por exemplo, poderia usar um mapa, alguma coisa do tipo, para tentar fazê-los pensar assim como montar, se eles conseguem reconhecer mais ou menos o desenho de cada bioma, por exemplo. Mas na hora eu fiquei com esse tipo de dúvida e não soube incluir isso. Mas eu concordo com essa sua atividade, essa sua proposta, né? Eles vão reconhecer, observar se periodicamente se repete alguma coisa, né? A gente está tendo aquele problema lá no Pantanal, né, das queimadas. E será que isso tem um padrão? Será que isso é periódico? Será que todo ano, no mesmo período, acontece isso? Pode ser um reconhecimento de padrões também. Não sei se casa com o seu conteúdo. É uma construção coletiva, tá? A gente vai viajando. Sim. Caso sim, mas é porque também tem uma polêmica recente, né? Tem esse período de incêndios, mas isso é mais comum principalmente no Cerrado, até porque algumas espécies necessitam do fogo para conseguirem germinar, mas não da forma que está acontecendo. E aí poderia sim ser trabalhado, né? Se fosse um momento como agora, acho que seria super legal de trabalhar isso pelo tema tá bem em alta, né? Aí poderia observar um padrão, se isso é comum ou não. Eu gosto muito daquela ferramenta, e aí é dentro da sua proposta de aula trazer, que a gente fala o seguinte, será que os alunos enxergam isso, né? Será que eles enxergam que há essa periodicidade, né? Será que eles reconhecem esse padrão? Dentro do seu conteúdo buscar potencializar. Júlio está colocando aqui que pode trazer para ver na história o que está se repetindo também, né? Se tem padrões políticos que podem interferir nesse processo. Aí você começa, Com o certeza. negócio começa a ficar interessante. É uma discussão bem legal mesmo. Dá para você colocar a imagem lá no Scratch de um mapa, né? E aí você pode animar ele. É interessante utilizar aquele explorar no Scratch, que você pesquisa meio que jogos. Aí você dá uma pesquisada lá, mapas. Aí provavelmente já vai aparecer alguma coisa de mapa. Aí você já pode ver o que dá para fazer ou não. A gente chegar no módulo, né, de Scratch, um módulo de Scratch, só para a gente ver essas coisas, aí vocês vão ver que é uma ferramenta muito legal, que é bastante interdisciplinar. Realmente não tem como não conseguir trabalhar qualquer coisa ali.
Dúvidas podem trazer, tá, pessoal? Curiosidades também. Alguém não tinha feito ainda uma atividade desse perfil, não de sequência didática, não estou me referindo a isso, mas com relação ao uso do Google Slides simultaneamente, agora deve ter o quê? Tem cerca de 20 pessoas logadas no mesmo documento. Alguém é a primeira vez nesse tipo de atividade? Eu ia trazer justamente o contrário. Quando iniciou a pandemia, minha grande preocupação foi fazer com que os professores se aproximassem dessas ferramentas, né? Então, mesmo eu podendo fazer as reuniões pelo WhatsApp, eu comecei a abrir o Meet, fazendo as reuniões, pegando o compartilhamento, o trabalho colaborativo para a construção dos nossos projetos, o Jamboard como mural, painel para trabalhar com aluno. Então, foi um movimento que eu comecei a buscar muito para poder apresentar para os meus professores, para eles terem ferramentas para estarem trabalhando. E foi muito positivo, porque é engraçado, gera um encantamento inicial, quando a pessoa usa e fala assim, eu mexi no seu, eu estou aqui também. Então, há tempos atrás, eu fiz um curso de uma disciplina especial, né, de ludicidade, e a gente descobre que o jogo vai ser sempre jogo. E quando você entra, você é o jogador, você não é mais o adulto, você não é mais o responsável, não é o professor, o experiente, você vai e se joga ali. Então, vivenciando, houve um pouco disso, os professores se jogaram nas ferramentas e foi bem positivo. Que legal. Lá no nosso curso, nós somos muito estimulados a trabalhar com ferramentas colaborativas, né? E aí tem muita coisa, respeitar o slide do outro, tomar cuidado para não apagar, né? E no celular é um pouquinho ralado, né, Jadson? No celular dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem colegas que se adaptam. Tem uma colega que fazia trabalho conosco, né? Que ela fazia os textos no celular, parecia que ela estava usando um computador. Né? Então, assim, vai se adaptando, né? A gente vai vivendo, às vezes é a única ferramenta que tem disponível, e você acaba se adaptando ao processo. Isso acontece também com os nossos alunos. E quando a gente está preparando as aulas de pensamento computacional, estou falando especificamente de pensamento computacional, porque é a matéria que a gente está trabalhando, a gente se preocupa muito com essa questão da ferramenta. Será que o meu aluno vai ter essa ferramenta em casa? Será que ele vai ter o computador? E isso torna o processo bem desafiador também, né? E as ferramentas Google, e aí não é puxando sardinha para Google, mas elas têm uma simplicidade, pelo menos eu vejo dessa forma, que favorece muito, né, o trabalho, né, colaborativo. E outras ferramentas estão chegando para ajudar, para contribuir, mas o Google, na minha opinião, tá bem à frente. É mesmo, e elas estão se equiparando, né? Elas vão buscando as mesmas, seja por extensões, seja por meio, elas estão percebendo que certas ferramentas estão sendo imprescindíveis nesse momento e que as aulas remotas e o ensino híbrido veio aí para ficar por muito tempo, né? E que esse foi um público grande, eles não podem perder também, né? Verdade. Tem uma atualização prevista para o Google Meet, né? Pelo menos eu li isso há um mês, não sei se vai sair, mas que eles estavam querendo colocar subgrupos dentro do Meet. Então, já tem. Eu conheço, depois eu passo direitinho, mas já tem como. Eu ainda não testei para validar, mas você consegue formar alguns grupos, tá? Consegue formar, eu consegui chegar a formar 4, mas não teve esse validar no sentido de, era adulto, então estava calado, então eu não sei até que ponto
a gente consegue só o professor, de fato, entrar em todos os grupos sem que a conversa do grupo atrapalhe ao grupão, a turma inteira, né? Mas eu daqui a pouco eu compartilho com vocês, eu vou dar uma procurada onde que eu coloquei como é o processo. Que massa. Eu já rodei aqui procurando no meu Meet, ansioso por essa parte, porque poderia ajudar. O Zoom já possui, Júlio? Não conheço, o Zoom nunca usei, para ser sincero. Eu acredito que sim, o Zoom é pioneiro nisso aí, né? Geralmente, você vai lá, faz o treinamento, né? E aí o administrador, ele faz a abdução de você para outra sala. Acho que até faz aleatoriamente isso, quando quer dividir a atividade em grupos, aí depois ele tem acesso a todas as salas e também consegue desfazer esses subgrupos para voltar, né? Depois que acaba o tempo, por exemplo, de um treinamento, encerrou o tempo de brainstorming em grupo, vamos dizer assim, e aí o pessoal volta para uma única sala. Né? Tem esse potencial aí. Que massa, sinceramente eu não conhecia. Legal. Jéssica. Jéssica, você já está com o slide triado? Para a gente poder te ajudar? Tá. Você colocou seu nome lá? Para a gente poder te achar. Deixa eu pesquisar aqui por Carvalho, se eu acho. Você pode me dizer o número do seu slide, Jéssica? Porque eu pesquisei aqui pelo nome e não estou achando. Talvez seja na minha busca. Pode ficar à vontade, Paulo. Pode perguntar aí. Se for sobre o Zoom, Júlio ou mais algum colega que use o Zoom aí vai contribuir. Fica à vontade. Eu só usei o Zoom passivamente, nunca usei ativamente, então. Houve uma historinha aí. Me sinto mais seguro. O Zoom teve um probleminha foi detectada uma brecha, né, nele, mas realmente foi informado, né, que houve essa brecha e foi orientado para o pessoal tomar cuidado, né? Eu particularmente não uso por isso, porque segundo algumas informações, assim, o Zoom estava para ser vendido para Dark Web, então muitas informações estavam vazando, né? Então, assim, eu não uso por questão de segurança. Rolou esse assunto aí e a gente fica um pouco receoso. Até que ponto é verdade ou é mentira, na dúvida é bom evitar. Só vem usando... o StreamYard é bem legal para fazer webinar, né? Eu verifiquei se era fake news, assim, eu procurei umas fotos bem reais, assim, e pelo que me pareceu, é verdade mesmo. A gente também acredita nessas fontes aí, porque foi muito... Foi massivo, né? Não foi só um país que divulgou. Pessoal, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou apresentar a minha tela na hora das apresentações. E aí, para todo mundo não ter que ficar apresentando, eu vou passando e vai na ordem que tá os slides, tá certo? Vamos só ajudar aqui a Jéssica, porque eu não tô achando o slide dela, não. Vê se tu acha aí, para poder ajudá-la. Mas eu acho que poderia até ser na hora, a gente conversava. Então show de bola. Menos. Tudo bem, Jéssica? Não é nada, também que não é nada, essa apresentação também não é nada pronta, é só para a gente construir junto. Certo? Beleza. Obrigado, Marta e Carlos, pelos links aí do
do Meeting. A Drica, esse tutorial dela, ela tem 2. Ela ensina primeiro como dividir as salas, ela ensina também como controlar o áudio. E aí, bem interessante. Obrigado, pessoal. Vai ser legal. Isso aqui eu estava procurando faz um tempinho. Precisando de um site profissional? Tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade espetacular. Slide 55. Tranquilo, Renato, sem problema. Elaine, é para olhar o slide 55 agora? Francisco, na realidade eu estou um pouco com medo aqui de apresentar, porque minha internet está um pouco ruim. Você está travando direto. Você poderia apresentar? Posso sim. Ver se foi inserido. Colocar no grupo da gente também. Vou compartilhar agora, tá? Fernanda, para colocar no grupo, não tem slide 55, tá, Elaine? Talvez alguém tenha apagado algum slide em branco e tal, mas se tiver com o seu nome, a gente acha já. Esse aqui não apareceu não para mim, 55. O histórico de edições, boa. Acho que a Luísa não veio hoje, né? Ela comentou no chat. Vai fazendo meio que uma chamada. Senta aí, vai passando, a gente chama. Tá, eu tô sem o chat, beleza? Eu vou ficar olhando aqui. Então, Luísa não. Ferdinando tá por aí? Sim, tô aqui sim. Eu não terminei não a atividade. Tá, tranquilo. Da sequência de dados. Pode ficar à vontade, não tem estresse não. Deusdedite, quer comentar um pouco, quer trocar uma ideia, fica à vontade, tá? Olha, não, tranquilo, eu dupliquei aí, né, meu slide, eu estava querendo, na realidade eu estou querendo colocar esse joguinho do bloco aí, tem um que, deixa eu olhar qual é o nome dele aqui, é o da, não, deixa eu ver aqui, para trabalhar com plano cartesiano. Certo? Eu vi aí uma aqui. Eu tô no plano correto, Degedite? Deixa eu ver aqui. Eu tô no de... Porque eu dupliquei, né? Eu comecei a mexer... achei agora. Eu primeiro fui olhar lá no CIEB qual seria, né, o que eu poderia casar aí com esse conteúdo de plano cartesiano, certo? Sim. Associando ao joguinho, eu estou tentando localizar aqui, não é da tartaruga, é o do filme, o joguinho do filme, que aí a gente tem um eixo horizontal e um eixo vertical, e ele pede para desenhar, ele vai mostrando o valor de x e y, entendeu? Uhum. Aí eu ia aplicar o plano cartesiano. Então, mas eu não concluí ainda a minha sequência. Eu estava procurando aqui no CIEB, no currículo lá, onde eu poderia encaixar a habilidade da BNCC e a habilidade do CIEB, entendeu? Eu não concluí. Algo que tivesse relação com esse jogo e plano cartesiano. O jogo do filme, lá do bloco. Tá, mas aqui tá... Tá, foi claríssimo. Esse no caso é o número 7, no slide 7. Isso, é um ponto importante isso que o Degedite colocou, que a prática que vai nos ajudar a gente localizar, né, com o tempo, o CIEB, com o BNCC, e sem ter aquela preocupação em seguir exatamente o texto que está lá no CIEB, né, nem sempre vai casar com todas as matérias, com todas as disciplinas, então a gente vai adaptar, o currículo é vivo, né,
E a gente pode adaptar de acordo com a nossa Estou vendo necessidade. se tem alguma coisa que é próximo, entendeu? Aí quando eu concluir eu aviso aí. Tá tranquilo. Tranquilo? Liduína, Eu acho, Francisco, que ela não tá. beleza, tô passando. Rosilene também não. Não Tô tá. aqui, tô aqui. Tá. É porque no Meet tá Darlane, né? É, porque parece meu segundo nome. Verdade. O meu e-mail, né, pelo segundo nome. Bom, eu não sei se o que eu pensei vai dar certo, né? Eu só vou saber mesmo quando a gente tiver aula de Scratch, quando eu começar a tentar fazer, ver se fica como eu visualizei, né, mentalmente. Então, o conteúdo, né, seria as possíveis rotas de povoamento da América. Então, eu gostaria, né, que os alunos pensassem, após conhecer essas teorias de povoamento, que eles pensassem como é que essa teoria se efetivaria na prática. Por isso que eu perguntei se dava para fazer o mapa no Scratch, porque aí eles iam olhar para o mapa, conhecendo as duas principais teorias, eles iam analisar a viabilidade de cada uma. Aí para mim saber se tinha como construir, só quando eu conhecer de fato o programa e saber se eu consigo fazer isso para que eu possa passar para eles, né? Legal. Aí, Show de bola. Mas a ideia, deixa eu ver se eu entendi. A ideia no Scratch seria eles construir um mapa. Isso. Depois que eles fazer conhecerem as rotas. Isso, são duas rotas principais. Aí, se eles conseguiriam analisar através do mapa essas duas rotas e ver qual seria mais viável. Sim. Acha que é possível? Eu acho que sim. Camille tá por aí? Eu tô trazendo a Camille, Darlan, só para que ela... Tô sim. Tá podendo falar, Camille? Se não tiver, é porque Camille fez um procedimento, aí tá em repouso. Sim. Pode falar, liga aí. A gente, lá não sei se foi feita uma aula parecida com essa, né? Lembrei na mesma hora que ela falou. A gente fez uma aula, eu acho que foi até com o 6º ano, se não me falha a memória. Conteúdo do 6º. Isso, onde a gente pegou um mapa mundi gigante que tem lá na escola. Muito bacana. Tem uns 5 metros, Francisco? Ou mais, né? Ou mais. E a gente utilizou, Darlane, alguns robôs de Lego com uma base de um barco. E a gente tentou trabalhar com os alunos, primeiro, a criatividade relacionada às grandes navegações, aos barcos que cada navegador teve, né? Porque cada um tem uma característica diferente para o tempo. Sim. E a gente deu ao aluno a oportunidade de estudar em casa, trazer as dúvidas deles sobre esses barcos, e eles tinham o desafio de tentar construí-los, fazer uma base. Eles tinham folha, tinta. Sim. Uma aula foi só para eles fazerem essa parte de experimentação, de construir o seu. Eles adoraram, faltou até tempo. Oi? Perdão. A prática, né? A prática é muito interessante para eles, é muito melhor que a teoria. Demais, e eles verem que, caramba, fui eu que fiz, eu e meu grupo, no caso, mas esse processo construtivo para eles é muito gratificante. Eu conversava muito com o Francisco sobre isso, que o eu fazer é outra história. Eu escutar é fácil, mas quando eu faço, tem outro significado para eles, né? Aí, na aula seguinte, a gente pegou esses mesmos robôs, né? E a gente usou um controle remoto e pediu que eles descrevessem as rotas dentro do mapa que cada navegador que eles ficaram responsável tinha que fazer. Sim. Então, enquanto eles iam construindo esses robôs, controlando com um controle remoto, eles iam descrevendo todo o processo histórico que o navegador fez. Uma segunda proposta que a gente tinha em cima disso era, ao invés do aluno controlar com um controle remoto, a gente conseguir trabalhar a programação. E acredito que isso vai ficar até para um futuro, que o Francisco deve trabalhar com o professor, mas eles adoraram. É uma coisa que, às vezes, aos nossos olhos pode parecer simples, mas para eles, o fazer, o construir, o mostrar que eles sabem, menino, foi maravilhoso, foi uma experiência muito Deu uma ideia gratificante. massa. Então, eu acho que dava para adaptar essa aula para o Scratch, né, colocar o mapa, construir
E aí, depois, eles iam ter que programar as rotas, e depois comparar a rota com a programação. Por exemplo, será que essa rota aqui que foi mais fácil, a programação também foi mais fácil? Sim. É porque, no caso aqui, né, são as teorias de povoamento, são duas teorias. Se foi pelo Estreito de Bering, por volta de 15 mil anos atrás, ou se foi pela rota transoceânica, pelo Oceano Pacífico. Aqui a gente está falando do povoamento da América, né, dos primeiros homens que vieram para a América, os primeiros seres humanos, há cerca de entre 10 e 20 mil anos atrás. Então, assim, eles têm duas rotas, né? Historicamente, eles têm duas rotas para pensar e analisar qual seria mais viável. As duas teorias são aceitas cientificamente falando. Então, aí eles teriam que exercitar, né? O que você falou. Será que a rota do Estreito de Bering foi mais fácil? Mas será que eles iam conseguir programar? Ou será que a rota transoceânica, atravessando o oceano desde as ilhas lá do Pacífico até chegar na costa aqui da América do Sul, se era viável? De bola. É bem interessante, são propostas que... esse comentário do Jadson foi legal, porque, assim, se eu programo uma rota mais fácil, implica dizer que a programação foi mais fácil? É uma discussão legal, porque eu tenho que planejar, né? Lá atrás, os povos tiveram que planejar as rotas, né? Ou não, né? Talvez eles tenham ido um passeio aleatório aí. Provavelmente saíram atrás de comida, né? Mas a proposta é essa, né? Vamos ver se mais para frente se consegue realmente efetivar. Legal, Darlane. Obrigado. Obrigada também. Marta. Oi. Primeiro, deixa eu dizer que trabalho bacana, hein? Eu sou apaixonada por esse tipo de proposta que vocês fizeram lá na escola. Essa liberdade de fazer o aluno buscar. Desculpa, até aproveitar o tempo para isso, porque às vezes a gente fica tão preocupado em só conteúdo, e a BNCC, eu costumo dizer que trouxe uma coisa fantástica para a gente. Transformar o termo conteúdo em objeto de conhecimento. A gente não tem que se encher de conteúdo, né? Mas de conhecimento para a vida, e na hora que põe a prática e produz e faz, leva para a vida, não é só para a prova. Show. Legal. Eu acabei não mexendo muito, ou melhor, acabei hoje não mexi, eu me dei o direito de não aguentar mais a sexta-feira, foi muita enxaqueca durante o dia, muito trabalho, não que eu acho que esteja perfeito, não. A partir da proposta, eu gosto sempre de trabalhar, mesmo eu hoje estando fora de sala, na coordenação, eu nunca gostei de trazer um conceito, porque na vida, eu sempre tive dificuldade de memorização, mas eu aprendo muito fácil. Então, essa minha dificuldade como pessoa, eu sempre comecei minhas aulas fazendo o aluno perguntar, falar, e aí, se for assim, que não sei o quê, e levar a construir o que eu desejo, o objetivo daquela minha aula. Então, eu propus uma situação de matemática, de multiplicação, mas que eu estou interligando com ciências, que aí eu já trago a questão de animais, aí eu posso pensar em mamífero, eu posso pensar em vertebrados e invertebrados. Quando eu perguntei sobre o bloco, já foi pensando em trabalhar as diferenças dos diferentes animais e ter as características, e de repente as crianças construírem outros animais que têm características semelhantes à do gato. A que é distinta, quais são e como é que é essa classificação dele, como é que se percebe. Então, eu consegui ver outras possibilidades, o Squat, criar essa história e virar, ou o gato que é alimentado o tempo inteiro e fica obeso e doente, necessitando de cuidados, ou aquele que se torna saudável. Então, cada grupo desenhar um processo diferente, depois ter o comparativo entre todos. Então, algumas possibilidades, na verdade, muitas, vieram a partir do que a gente tem vivido, eu só não chegamos a mexer em tudo. Não, mas é legal, Marta, essa sua colocação. Acho que o Paulo colocou aí que poderia até trabalhar em conjunto com o professor de ciências. Sim. Né? E porque aí... Fundamental 1 é multidisciplinar, né? É o professor que faz tudo, né? É verdade. Assim, é muito legal esse leque, né, de possibilidades que a gente começa a visualizar. E eu também esqueci, Paulo. É verdade, é só um professor. E aí é interessante porque
é uma construção, né, dia a dia. Se a gente pegar daqui a 2 meses essa mesma sequência, ela vai ter uma base, né, mas a gente vai enxergar muitas outras possibilidades também. Legal, Marta, obrigado. Exatamente, o aluno coloca, a gente começa a pensar em coisas que não tinha passado pela cabeça da gente. Exatamente, ainda tem o fator aluno, a variável aluno, né? É. Que pode, eu gosto desse termo perturbar, né? O termo muito da engenharia, perturbar o sistema, mas ele pode perturbar positivamente, né? Ele pode chegar para o seu sistema e dizer, ei, dá para fazer isso, viu? E acaba sendo bem interessante também. Legal. Boa noite, professor. Professor Charles chegando aí. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente está revisitando, professor, as sequências, né? Baseado no que nós estudamos essa semana. O professor está diferente, viu? Quase que eu não conhecia. Eu acho que teria uns quilos da cabeça. E aí, o pessoal agora está... A gente teve um tempo, né, para eles revisitarem as sequências didáticas. E agora eles estão trazendo para a gente e sempre os colegas estão complementando e tudo mais. Tá ótimo. O Robson chegou... Robson chegou há pouco, mas, Robson, se você quiser fazer alguma construção sobre a sua sequência, fique à vontade, tá? Acho que ele caiu. Acho que algum problema de conexão, que ele entrou e saiu. Caiu. Mas vamos avançar. A Marta, novamente. Vou passar aqui, Marta, tá, Marta? Daqui a pouco a gente volta. Sandra. Oi, Sandra? Oi. Então, vocês já vão me ver, ainda não terminei, não. Mas aí posso falar. Naquele primeiro momento, eu fiz, junto com vocês, aquela construção, pesquisando lá no referencial, né, do CIEB, e aí eu coloquei aqui as competências, e achei que queria fazer uma coisa mais desplugada, sabe? Que, no caso, é o meu foco, é o que eu estou estudando. E aí, na verdade, eu acabei de tirar isso e botei lá no slide 2, aqui era mesmo só a parte do referencial, no slide 2, que está aqui a sequência didática muito simples, ainda incipiente, e assim, mas é para falar mesmo que o importante, no meu caso aqui, é o conceito do pensamento computacional, e não levar isso para dentro de um computador, né? É trabalhar mesmo com conceito. Então, aí, porque eu já fiz isso com os meninos, aí a gente senta, faz uma rodinha, essa é uma rotina, faz uma rodinha, e falar para eles antes o que vem. Isso deixa, primeiro, eles mais calmos, né? Quando você faz a rodinha, deixa mais calmo. E aí, quando você fala para ele o que vai acontecer, ele já começou o pensamento computacional. Porque aí ele já vai trabalhar dentro dele as experiências que ele já tem com aquela proposta e fazer essa remixagem para fazer, então, o processo que a gente está sugerindo. E aqui, no caso, é uma receita de cupcake. E aí, dentro da receita, seguir aquela rotina, e aí é legal trabalhar em pares, né, dentro da aprendizagem criativa lá, dos 4 Ps, e paixão, porque é chocolate, e isso tudo, e um projeto, e eu gosto de trazer esses conceitos para dentro da atividade, explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Eu não coloquei aqui detalhado, né? Era uma coisa interessante de colocar para o professor ver que isso vai seguir essa aprendizagem criativa, né? E aí, dentro dessa receita de cupcake, a gente vai falar das etapas, né? Que é um algoritmo. Vamos trabalhar, né? Também aqui o passo a passo, que é o algoritmo. Vamos trabalhar o reconhecimento de padrões, porque eles já sabem como é que faz, né? Um bolo, já viram isso, e a gente pode trabalhar também vídeos e tudo. Mas, assim, é só para dizer que, na verdade, eu queria uma coisa desplugada. E depois disso tudo, a gente retomar a roda de conversa
para fazer isso que vocês fizeram no primeiro tempo com a gente, de fazer uma conceituação, de trazer o que eles entenderam, para fixar os conceitos. Então, na verdade, assim, é uma proposta muito simples, mas não simplória, porque ela traz conteúdo também, né? Uma ideia legal, Sandra, seria, por exemplo, como é uma receita de cupcake, eles são pequenos, imprimir os passos da receita bem ilustrado, para eles conseguirem identificar também pela ilustração, né? Pelo que eu vi, é primeiro ano. Então, você ilustrar os passos com o nome, né, em digital grandão assim, ó, né? E fazer meio que ele se encaixa. Aí você misturava tudo, todos os blocos, né? Assim que eles iam se encaixar. E a tarefa deles poderia ser organizar essa receita. Visualmente, né? Sim. Ia ficar bacana, pode até colorir também. Isso, pode colocar para eles colorir os blocos gigantão, assim. Bem bacana, gostei da contribuição. Bacana, valeu, Jadson. É isso aí, então eu acho assim que dá para a gente fazer, principalmente com os pequenos, uma coisa mais de materialidade, né? Eu acho que isso aí já começa a introduzir no pensamento. E aí depois deixar brincar lá mesmo dentro do Scratch, e aí seria essa minha segunda parte. É fazer isso com a programação, mas com ajuda, né? Porque com o primeiro ano eles ainda não leem, né? E o Scratch, para quem não lê, é meio complicado ainda, né? O COD já é mais tranquilo. Só que o COD, ele não tem essa narrativa que tem o Scratch, né? Então, assim, vamos ver se para frente tem um Scratch Júnior no computador, porque ele já está no celular, né? Que aí seria o perfeito. Mas eu agradeço a contribuição. Obrigada. Marta, era isso que eu ia falar com Sandra. Eu acho que o Scratch Júnior tem para computador. Eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que tem. Então é novo, porque até alguns meses atrás, acho que eu não tinha visto isso, não. Na verdade, é que você tem que buscar um bocado ele, né? Não é tão falado como o Scratch. Compartilha com a gente, compartilha. Pronto, Tá falando que só funciona com Linux, mas a gente pode instalar também, isso é de menos. Na escola pública tudo é Linux, é mais tranquilo. Obrigada, gente. E uma outra dica que Jadson colocou de fazer os blocos, existem também alguns blocos que a gente consegue imprimir do Scratch, que pode ser substituído. Você pode tirar o que está ali dentro de informação e fazer esse movimento desplugado, né? Então, de repente, farinha, ovo, que você tanto trabalha a palavra, a escrita dela, como o próprio jogo de construção das regras para a receita, né? Fica legal. Começa com a contação de história também, né? Dona Maria foi fazer um bolo. Excelente. Muito obrigada, Marta. Next. Deixa eu só fazer um comentário aqui em relação a essa questão de usar a receita, né? Teve um vídeo que eu vi, eu vou procurar aqui, vou mostrar para compartilhar com vocês. Um vídeo que eu vi, acho que uns 2 meses atrás, foi muito interessante. Que foi um pai com 2 crianças. Eu vi já. Aí, rapaz, é fantástico aquilo ali. Tem um pão e tem a geleia e a faca. Aí o que ele tem que fazer é que as crianças têm que fazer o passo a passo de como ele tem que fazer para colocar a geleia no pão e fazer o sanduíche para depois comer. É muito interessante, porque as crianças vão e fazem a lista de instruções, aí ele vai e vai fazer exatamente, né? Seguindo o que ele está dizendo lá, e faz. Aí, coloca a faca nele, pega e joga a faca no negócio. Você não explicou o negócio direito, aí ele faz do jeito que está lá. Aí as crianças, não é assim, mas você não disse que era assim. Então, quer dizer, é uma forma muito interessante das crianças refletir perfeitamente como é que tem que explicar para fazer o negócio. É muito, muito legal. E aí, realmente, é essa ideia de como seguir os passos tudo direitinho. Eu vou procurar o vídeo aqui e vou compartilhar com todo mundo. Próximo aí, Francisco. Vou passar. Camille, se você não tiver... Porque se você não quiser forçar muito a voz, tá? Não tem problema não. É só avisar que a gente avança. Rapaz, eu não tenho nem muito o que comentar, assim, sabe? Essa foi uma aula que eu já fiz, eu fiz no início do ano, só que eu fiz ela de uma forma um pouco diferente. Na
na situação que eu tive, eu tinha robôs, eu tinha certos materiais, mas eu tento voltar mais minhas aulas para o contexto de um ensino público, que é o que mais me chama a atenção. Então, a maioria das atividades que eu tento fazer é sempre fazendo ela desplugada. Então, eu só uso cartolina e os próprios alunos, né, para ser uma atividade de interação, para que eles entendam principalmente questão de lateralidade, que é uma coisa muito complicada no ensino fundamental 1 para as crianças, até para os adultos, né? Minha mãe mesma tem dificuldade até hoje de saber o que é direita e esquerda. Mas acho que é bem simples, na verdade, e como eu coloco o aluno para participar da atividade, não só no papel, mas no corpo, eu acho que eles gostam bastante. Minha ideia foi mais ou menos essa mesmo. Opa, desculpa. Legal, Camille. Vamos lá? Que a Neto está falando que também tem essa dificuldade, lateralidade. Vai dar certo. Vamos pegar a atividade de Camille aí, vamos aplicar. Vai funcionar. Vamos avançar. Tatiane. Então, eu puxei o gancho do trabalho da semana aí, né, com as ferramentas que vocês indicaram, e da experiência de ontem, né, e aí eu fiz o plano que eu apliquei ontem. Infelizmente mas essa daí foi da última, o Francisco, foi da outra aula. Avança 2, por favor. Próximo. Cheguei? Tem 3 com o meu nome. Tem 3 com o meu nome, que é a primeira aula. O primeiro é esse. O segundo e o terceiro. Segundo. E o terceiro. Tá, esse aqui. Opa! Deixa eu parar a apresentação. Você tem que atualizar, eu acho, entendeu? Que deve ter alguma coisa depois. Porque eu alterei. Estou atualizando aqui, só um instante. 5 aí. Só um minuto. Era o slide 7, agora acho que eu me perdi. Peraí. Alane, Marta, Robson. O meu tá aqui para mim no 17. Opa, chegou. Isso. Então, aproveitando o gancho, né, da semana, com as ferramentas que vocês indicaram, e como eu falei, né, eu apliquei para o pessoal do primeiro ano do ensino médio ontem, funcionou. Uma pena, né, ter sido de forma remota, porque eu gostaria muito de ter visto a reação deles enquanto eles fazem a atividade, né, e acompanhando o que cada um fez, assim, né, e a gente vendo é diferente, não só depois eles mandaram foto, tá, os prints, mas não é a mesma coisa, né, mas mesmo assim, eu achei bem legal a forma como eles conduziram, mesmo sendo remotamente, ou seja, né, eles fizeram mesmo sem eu estar vendo o que eles estavam fazendo e sem poder orientar muito, né, porque dessa forma a gente, tipo, só quando eles tinham mesmo dúvida que eles pediam socorro, né, mas quando não, eles ficaram lá quebrando a cabeça deles e conseguiram. Então, eu fiz a parte, né, bem parecida como vocês fizeram, que é explicar a ferramenta, projetei minha tela para eles, expliquei como funcionava. E aí, eu escolhi o labirinto porque eu fiz alguns testes, né, fiz até com a primeira ferramenta do Tox, né, que vocês apresentaram para a gente na segunda-feira, mas com a questão dos celulares ficaria muito complicado para eles, né? Porque eu sei que bastante alunos meus, eles acessam pelo celular. Alguns não têm computador em casa, essa nova geração aí. A maioria não se interessa muito por computador, né? Mas querem mais o celular, top, essas coisas todas. Então, muitos não têm nem computador em casa. E aí eu fui testando, né? E o que eu achei melhor para fazer pelo celular foi esse, do labirinto, porque ele amplifica um pouquinho na tela
e aí dá, mesmo que fique um pouquinho menor, você consegue ampliar e visualizar melhor os blocos, né? Eu iria até, a minha intenção original seria mostrar primeiro aquele do bloquinho tipo quebra-cabeças, né? Para eles, mas aí eu tentei ver no celular, não ficou legal para mim, não achei legal, porque fica muito pequeno, fica muito ruim de fazer a leitura pelo computador, tranquilo, né? Mas pelo celular, eu achei que eles iam se desinteressar muito rápido, pela dificuldade que eles teriam em manusear os blocos. Então, eu peguei esse do labirinto, que eu achei que, mesmo que pelo celular, eles iriam fazer legal, e parece que funcionou bem, né, pelo feedback que eles me deram, né, e como é a disciplina de lógica de programação, eu tive a oportunidade de mostrar para eles também, né, que quando resulta o código, eu achei isso interessante também, quando você monta o bloco, né, ele resulta o código, mesmo não sendo lógica de programação, não tendo uma linguagem específica para utilizar, né, mas já é alguma coisa para eles começarem a ver que tem uns comandos ali por trás também, e que aproveitei o gancho também para explicar que cada linguagem tem o seu diferencial, mas que o raciocínio é o mesmo, né? Igual quando entra ali no C, que é o if, o enquanto e tal, aproveitei para puxar esse gancho para explicar isso para eles também. Eu acho que funcionou bem. Tá no mudo, Jadson. De bola, então, já teve até o feedback, tem nem o que falar. O próximo. O 2. Elaine. Chegar aqui no chat, Elaine tá aí. É esse, Elaine? Pode comentar, se não escreveu, não tem problema, pode? É. Elaine? Tá, a gente vai avançar e qualquer coisa, quando a Elaine voltar, a gente retoma, tá bom? Depois, se quiser ver o meu, número 7, acho que... Porque a Elaine que tá aqui é outra. Desculpa. A Elaine que tá aqui. Vieira. Nós. Esse nome bem chique aí. Vamos avançar. É o Carlos. Chegou. Fica à vontade, Carlos. Oi, então, aí teria que clicar no link aí que eu coloquei da planilha e do plano de aula. É meio grande, mas eu vou tentar resumir, se vocês acharem que tem tá, tô abrindo aqui. Aí eu apresento primeiro o link da planilha ou o link do plano? Então, por enquanto, a ideia, o objetivo é desenvolver pensamento computacional, tá? Os 4 itens, através da análise de reações químicas do tipo ácido-base de Arrhenius, que é um tópico de química do primeiro ano, tá? E aí eu fiz isso no plano de aula, e o plano de aula contém a planilha. Aí você que sabe, você quer mostrar o plano primeiro, eu resumo, e a planilha também resumo. Tá, vou abrir aqui o Docs, que ele já carregou primeiro, tá? Tá. Então, aí, é que eu já fiz isso, né, isso aí é um plano que eu fiz para formação de professores, tá, e eles usaram, os que usaram acharam interessante, e me deram feedback bom, falaram que usaram na aula, e realmente eles aprenderam a reação ácido-base, independente da aula de química, e eu até pedi para fazer isso antes da aula de química, né, porque tem o tal do ensino tradicional, né, falei, não, faz antes, eu não quero que, se vocês puderem, eu não gostaria que eles tivessem já a aula, porque já vai saber, então faz antes e tal. Aí fizeram antes, aí só para resumir, não precisa olhar tudo, é bem grande, tem atividade por atividade, se você quiser só pegar a primeira atividade aí, baixar um pouquinho, tem as atividades, aí essas são as preliminares, aqui as aulas, tá? Então você tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, então tem uma aula para decomposição, uma para reconhecimento de padrão, uma para abstração e uma para algoritmo. E cada uma delas tem uma sequência para o professor. Se você quiser só a primeira para você ver o padrão... Desculpa. Só para pôr... não pode ser, você foi para o link do algoritmo, tanto faz. Tem primeira... Não, tudo bem. Visão geral da atividade, é sempre a mesma coisa, tá? Depois tem sequência para o professor, pode baixar um pouquinho. Aí depois tem sequência um pouquinho lá para cima, sequência para o aluno,
e depois tem, um pouquinho mais para cima. Aí são questões, tem a sequência para o aluno também. Desculpa, peraí. Olha, sequência para o professor, depois tem questões, aí pode baixar. Aí tem questões para os alunos. E a ideia dessas questões não é dar a resposta, é refletir. Então, você pensar, o que é um algoritmo, como é que eu escrevo o algoritmo, como é que eu faço, como é que você fez, e etc. Tá? Essa é a ideia. Agora, se você quiser ir para a planilha, para resumir, a planilha é onde eles vão trabalhar. Esse é o plano de aula para o professor. Na planilha, qual que é a ideia? Você tem as equações químicas, você tem 1, 2, 3, 4, 5 equações. As 3 primeiras estão com resposta, tá? E o ácido não ocupa sempre a mesma posição, nem a base. Então, não dá para você bitolar quem que é o ácido e quem que é a base do lugar que ele está, tá? Mas aí você vai olhar as fórmulas, tentar ver algum padrão, alguma coisa, nada de química, tá? A ideia é desenvolver o pensamento computacional. Então, ele vai tentar ver algum padrão, a partir desse padrão, ele vai preencher essas células vazias. A hora que você preenche uma delas, ele vai te dar a resposta. Se você quiser preencher a primeira aí, ó, essa primeira célula vazia, coloca qualquer coisa aí. E pressiona o Enter. Eu acho que eu não consigo. Mas ela está aberta, viu? Ela está aberta para... É somente ver, mas essa pode editar. Não precisa pedir autorização, porque ela está toda fechada para os outros, mas aí edita. Não está conseguindo? Se não tiver, depois eu vejo. Mas essa aí eu liberei. Todas essas eu liberei. Mas, enfim, você coloca nessas abertas, tá? E ele vai te dar um feedback. Se está certo, se está errado, faz de novo, blá, blá, blá. E aí, essa que você fez, eu escondi a fórmula, para eles não saberem qual é a resposta, de acordo com o que ele digitar aí. Mas não dá para esconder, eu até pedi para o pessoal da Google, mas não tem, eles falaram que não tem como esconder a fórmula. No Excel tem, mas aqui não tem. E como eu queria fazer uma coisa online, o Excel online não tem muito recurso, então foi esse aí mesmo. Bom, aí eu dou exemplos embaixo, entre as equações químicas e o próximo passo, que é decomposição, eu dei exemplos de ácido, de fórmula de ácido e exemplos de fórmulas de base. E aí eles vão analisar e ver a decomposição, quer dizer, ácido é uma coisa, base é outra, sal é outra, água é outra. E quando você junta, aí você faz a reação, ácido, base, sal e água, tá? Então eles decompõem, percebendo o padrão de cada um deles, quem que é ácido, quem que é base, quem que é sal, água para todo mundo. Aí ele reconheceu o padrão, o que todo ácido tem. Então, partes comuns de cada tipo de fórmula. O que todo ácido tem, o que toda base tem, o que todo sal tem. Tá? E aí ele reconheceu esse padrão. A partir do padrão, ele vai fazer em todas, o que se repete em todas as reações. Em todas as reações, eles vão perceber, espera-se isso, que o hidrogênio do ácido se liga ao H da base, para formar água, e o que sobrou, que é o positivo e o negativo, vai formar o sal. Aí eles vão escrever isso nesse espaço, e aí eles vão abstrair, a partir do que ele escreveu, uma regra geral, ou seja, eles vão abstrair o que eu posso usar para toda a reação ácido-base, como padrão, ou seja, num outro contexto que não aquela reação que ele fez, tá? E a partir daí, num laboratório, aí eu peço que seja um laboratório, ele faça o algoritmo e vá para o laboratório fazer. Então, pego o primeiro ácido, depois pego a base, junto o ácido à base ou base a ácido, vão perceber que tanto faz. Aí, como é que eu visualizo o sal? Qual é a evidência que o sal foi formado? Tem sal que tem evidência, tem sal que não tem? Aí já é uma outra história. Então, a ideia é não química, a ideia é resolver o pensamento computacional. Aí, quando ela for ter aula de química, se ele quiser fazer junto, o professor de química, quiser fazer junto com o cara de lógica, sei lá, alguma coisa do tipo, legal. Agora, se quiser separar, não tem problema. Ele viu o primeiro, facilita, provavelmente, para o cara que vai dar aula de química, tá? Dá para escrever um artigo, um relato de experiência. Comecei a gostar de química. Dá para escrever um livro. Legal, gostei bastante. Bem completo. A ideia. É bem completo. Espera que eu tô chegando. É isso, obrigado. Nada, muito bom mesmo, Carlos. Muito bom mesmo. Parabéns. Ridalfo tá por aí? Ridalfo tá. Opa! Estão me escutando aí? Alto e claro. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu não sou, assim, não estou em sala de aula, né? Minha formação é jogos digitais, mas enfim. Eu conversando com o professor do meu filho, no 9º ano, aí eu bolei uma ideia aqui, sabe? Aí, inclusive eu tive várias outras ideias depois, mas enfim, eu deixei essa daí
né? Tem até outro slide aí da sequência aí, né? Eu olhei essa ideia aí, ele achou interessante, né? Ele que tem bem mais vivência do que eu em sala de aula. A minha vivência em sala de aula é mais na área de TI, né? Na disciplina de TI em si. Então, é como se restringe mais ao pensamento computacional e tal. Eu bolei essa ideia aí. Mas dentro dessa ideia aí, eu também tive outra ideia, até falei com ele, assim, rapidamente, da questão da gamificação também, que a gente pode de repente, ver essa questão aí. E com relação ao gênero meme, eu dei até a ideia de um programinha para ele, que é aquele Meme Generator. Então, se for realmente interessante, tu pode até trabalhar com ele também para ajudar aí a galera, né? Nesse contexto aí. Legal. Bom, basicamente isso, para não tomar muito tempo da galera. E foi essa. Se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade aí. Se eu souber, eu tento responder. Show. Alguma pergunta, pessoal, para o Ridalvo? Eu achei legal. Muito massa a proposta. Proposta de ensino. Beleza. Valeu. Obrigado, Ridalvo. Vamos para o próximo. De bola. Fernanda. Fernanda tá aqui. O próximo, acho que o próximo já, esse aí deve estar bugado. Alan? Não. O Fernando apareceu. É porque tava no mudo, Fernanda, por isso que a gente não tava ouvindo. Eu tava tentando. O que acontece? Eu tô aqui hoje, tá meio embolado aqui, porque tem 2 pecinhas, eu tô aqui tentando mexer. Se puder passar, eu vou. Porque assim, no meu primeiro momento eu pensei. Só um minutinho. Esquenta não, Fernanda. Hoje tá complicado. No primeiro momento, como a gente vai aplicar agora, tentar aplicar com os alunos, eu pensei em fazer uma atividade de matemática utilizando aquela dinâmica, aquele aplicativo que nós usamos na aula, não foi na aula passada, na anterior. Eu gostei muito, eu acho que é aquela sequência do algoritmo, então eu pensei assim, numa questão, na verdade seria uma introdução do pensamento computacional com os alunos. E aí a minha intenção era conversar com eles um pouco sobre o que é o pensamento computacional, falar um pouquinho dos pilares, né, do pensamento computacional e depois apresentar esse aplicativo, onde eles têm que fazer uma sequência e ver o resultado final. Não sei, foi o que eu consegui pensar, porque hoje... Mas eu prometo dar uma melhorada nisso depois. Não, sem problema. Estou até arrumando aqui, mas não foi ainda não. Próximo. Tá bom? Alan? Alan Cardin. Alan tá por aí? Vamos avançar, então. Jusca? Não está aqui na sala do Meet. Cíntia? Onde tá aí? Cíntia? Oi. Primeiramente, boa noite, né? Eu conheci os jogos, né, que vocês apresentaram pela primeira vez agora, foi meu primeiro contato. E eu achei muito legal. Eu não consegui vincular a princípio, né? Não pensei em nada, em alguma atividade despolgada do ensino de física, que é a minha área, mas eu pensei em uma forma de utilizar isso para a sequência que eu tinha planejado. Na física, a gente encontra muitas vezes, né, os alunos eles têm algumas dificuldades com a própria matemática, que acabam julgando a física também. Então, eu pensei em utilizar os 2 jogos, talvez, como forma como uma atividade diagnóstica mesmo. Por exemplo, utilizar o Comput It lá para eles entenderem que... na verdade, foi a primeira concepção que eu tive, não sei se seria bem isso,
mas utilizar, por exemplo, para eles entenderem como se dá uma investigação científica, por exemplo, porque seria o que eles iam fazer na atividade que eu propus na sequência didática. O jogo, né, ele propõe que existe uma lógica, e eu pensei que toda investigação você parte de algum conhecimento que você tem, né, você nunca parte do zero. Então, acho que eles compreenderem esse código como uma forma de construção do conhecimento mesmo, trabalhar esses assuntos, acho que dependeria muito da mediação do professor também. E eu também não consegui terminar lá o bloco, mas eu gostei bastante das duas partes, do pássaro e da tartaruga, que eles trabalham ângulos. E eu acho que, como o experimento que eu tinha proposto, ele tem essa questão de alterar ângulos, de ver como que acontece, né, que é um experimento de plano inclinado, eu acho que seria uma boa forma de trabalhar com eles, de identificar, né, qual a compreensão que eles têm de ângulos, como que isso afetaria no experimento a princípio, para depois partir para o experimento. Seria uma atividade diagnóstica mesmo, para trabalhar uma atividade investigativa da física depois. Acho que poderia até ser trabalhado isso de forma interdisciplinar, talvez, com o professor de matemática, né? Mas pensando em algo que, se eu não tivesse essa parceria e que eu pudesse fazer, eu acho que talvez utilizaria dessa forma. Show de bola. Eu gostei da ideia da avaliação diagnóstica, né? Às vezes você não precisa começar já direto com aquele assunto, né? Você avalia como é que seu público está, seus alunos estão, e aí depois você se adapta, né? Ou adapta a sequência baseada na sequência didática, porque vai que eles já estão muito bem, né? Então, por que eu acho que isso acontece bastante, né? A gente encontra muitos alunos não sabem entender muito bem gráficos, e isso seria um elemento que seria trabalhado. E ângulo é um elemento que às vezes parece fácil, mas os nossos alunos, eles têm momentos de aprendizagem diferentes, né? As defasagens muitas vezes podem ser grandes, então talvez favorecendo aqueles que já têm uma base e ajudando aqueles que não têm, acho que é uma boa forma de utilizar esses jogos para talvez nivelar eles nesses conhecimentos básicos, né, prévios, para ir para uma atividade mais complexa, né, que poderia ter essa compreensão maior no ensino de física, no meu caso. Legal, Cíntia, obrigado. Vamos para o próximo. Cíntia de novo. Ana, tá aí? Não. Próximo. Marisa tá aí. Oi. Tá me ouvindo? Sim, Marisa. Tá. Então, esse aqui é para educação infantil, né? Que aí eu pensei em trabalhar a questão do banho, da importância do banho, então trazer uma música falando do banho, e depois conversar com eles quais são as etapas desse banho, né? Que aí a gente vai trabalhar a parte do algoritmo. Tira a roupa primeiro, liga o chuveiro, e aí conversar com eles sobre isso, e aí depois eu separaria em grupos, né? E entregaria uns cards com os desenhos, para eles montarem a sequência do banho. E aí depois a gente ia conversar de novo para ver qual é a sequência, né? A melhor sequência, a sequência mais próxima do que é correto se fazer, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Bom, achei massa a ideia. A ideia é criar os cards, né? E aí o card não vem pronto, ele é construído pelos próprios alunos, né? E aí depois eles podem ordenar esses cards. Eu achei bem bacana mesmo. Legal. Alguém tem alguma pergunta para a Marisa? Não? Eu queria só fazer um comentário com a Marisa. Se essa música Banho é Bom é aquela do Rá-Tim-Bum, essa música é ótima. Essa mesmo. Eu adoro essa música até hoje. É muito legal. É muito linda. Eu acho essa música maravilhosa. Valeu. Vamos lá. Anne? Boa noite. Boa, Anne. Oi, eu fiz 2, tá? Esse primeiro que você está mostrando agora é um que eu já fiz algumas vezes com as minhas turmas, do 1º ao 5º ano, que é uma espécie de introdução, assim que eu estou começando a trabalhar com eles. É uma atividade desplugada, que, na verdade,
é uma sugestão do site Code, que é assim, você monta um tabuleiro no chão e o aluno é um robô. E os colegas que programam esse aluno que é o robô, e ele deve seguir exatamente as instruções dos colegas, ainda que a instrução não esteja correta. E é uma atividade que é bastante divertida, os alunos gostam muito. Se você quiser passar para o próximo. Passei. Esse aqui eu não tive tempo para desenvolver muito bem, então ainda está incompleto. Eu pensei em fazer, baseado naquela ferramenta que vocês mostraram para nós, o Toxicode, como uma ferramenta para inserção já dos conceitos de algoritmo para alunos de quarto e quinto ano, organizando eles em equipes para trabalhar de forma colaborativa no computador, e também mostrando no projetor e comentando junto com eles as etapas que eles acharem mais difícil. Legal. Acho interessante a abordagem, né? Porque com vocês a gente trabalhou de forma, assim, entre aspas, né, individual, né? Nós tirávamos as dúvidas, mas, de modo geral, a gente tá cada um fazendo o seu. E aqui já está trabalhando em pares, né? Legal. Vamos para o próximo? Sandra já apresentou ou não? Eu já fui. Já fui. Né? Já. Beleza, Sandra. O Clóvis? Clóvis não está por aqui hoje. A Aline está aí? Aline tá, tô vendo. Oi, Aline, tá me ouvindo? Vamos passar? Bora. Joana tá aí? Joana também não. Opa. Não, né? Não. Aldenise. Também não. Também não. Sandra de novo. Cassi não tá aí. Gisele tá. Gisele Medeiros está. Isso. Boa noite. A minha sequência didática, ela tem semelhanças com a da Anne, que falou do robô, né, do movimento, trabalhar essa questão da criança sendo direcionada, né, seguindo alguns passos. Pensei muito na Desplugada por conta da situação que a gente está vivendo agora, né, então eu estou um pouco frustrada por não poder estar desenvolvendo outras práticas, então estou com a minha cabeça pensando em como desenvolver algumas habilidades a partir da Desplugada mesmo. Está mais na minha cabeça agora. Então, pensei nisso, né, e assim, desafiar, nesse terceiro passo da sequência, desafiar as crianças a pensar e repensar sequências com algum erro, que é a questão da depuração, que é fantástico, maravilhosa, assim. Tem um exercício do Code que sempre que a gente faz a transição, as crianças dizem a mesma coisa. Não, eu já fiz isso aqui. E, na verdade, o primeiro, ele te diz exatamente o que tem que ser feito. E no segundo, no outro exercício, ele já aponta algo que não está no lugar certo ou que falta alguma coisa. Então, esses exercícios são muito bons, né, para desenvolver o pensamento computacional. Pode passar para a próxima. Tá, então, tem como atualizar alguma coisa? Tem sim. Porque eu alterei agora. 4. Tá atualizando. Só um instante que está atualizando aqui, está carregando. Tá, mas vou falar por enquanto, né, eu coloquei ali, né, também pensando na Desplugada, em apresentar para as crianças atividades que tenham
a utilização de padrões, né, com as setas de repetição, né, pensando em desenvolver o algoritmo, que seria o algoritmo mesmo? Sim, pode ser o passo a passo, né? Ele vai organizar a estrutura e tal. Isso. Aí a imagem que está lá em cima, né? Então ela vai ser uma sequência básica, né? E quando a gente passa por um outro exercício, eu peguei um do Brackman aqui, Christian Brackman, que é um que já apresenta aqui as setas, já dá aquela introdução a pensar nos blocos, né, nessa coisa das setinhas, do virar e tudo. E aqui eu marquei nesse objetivo da BNCC, dançado, porque não inclui dançado, mas inclui outras coisas. Então, às vezes, o objetivo ele não é exatamente como ao pé da letra, mas ele tem elementos que são importantes para ser desenvolvido. É isso, obrigada. Nada, muito legal, Gisele. Parabéns. Obrigada. Paulo? Oi. Opa. O Paulo a gente já conversou, mas se você quiser complementar, Paulo, fica à vontade, tá? Eu acho que, assim, era mais isso que eu tinha falado anteriormente, que eu até melhorei, né, que já incluí o que a gente discutiu aqui, porque eu estava em dúvida, né, de como eu poderia aplicar isso no dia, mas aí depois acabou ficando mais claro, aí eu pensei muito nessa questão dos mapas, mas também poderia pensar em outras estratégias agora. Aí você mostrou, embora tenha perdido a aula passada, mas você estava mostrando logo no começo, né, um jogo, né, que sua aluna fez, e aí quando você estava mostrando, eu fiquei pensando também que dava para criar alguma coisa semelhante, assim, para eles brincarem e verem meio que na prática como é que seria esses temas que eu propus aqui de aula. Eu propus esse tema porque foi uma das aulas que eu mais gostei, assim, na minha época de escola, porque na minha escola tinha disciplina de ecologia, assim, separada. Era como se fosse um transversal. Eu lembro que na sexta série, sétimo ano, né, também tinha programa de saúde, tinha ecologia, e eu gostava bastante, por isso que eu propus essa sequência aí. Eu acho que é mais isso, eu acho que agora ficou mais claro, assim, de como aplicar, e tem várias maneiras que daria para aplicar isso. Beleza, Paulo, obrigado. Gil? Gil não, né? Não tá. Andressa já apresentou, não foi? Andressa. Eu lembro desse nome. Andressa. Não, foi a Anne que apresentou. A Andressa não apresentou ainda, não. Andressa tá por aí? Vou passar, tá? Câmara? Não está. Câmara não. Júlio? Júlio tá aí. Opa. Então, na realidade, eu estava me programando para assistir a aula que ficou gravada desse plano de aula, porque acabei no dia tendo problemas de conexões, e aí acabei não fazendo no dia, mas acabei traçando aqui algumas coisas sobre o plano. Se vocês puderem me auxiliar também aí, super agradeço. Fiz uma coisa assim bem básica mesmo. Mas, basicamente, né, eu coloquei aí um plano que vai ser voltado para o ensino de língua inglesa. E aí, como objetivo da aula, eu coloquei, na realidade eu já atualizei aí, mas está aparecendo só identificar. Mas é identificar e memorizar o vocabulário básico sobre direction. E aí, o que acontece? Que seria aquele vocabulário turn left, turn right, go straight ahead, vocabulários que geralmente estão bem presentes, inclusive no Google Block, né? E no Scratch. E qual foi minha sacada aí? Minha sacada, né, de acordo com essa sequência didática,
não proporcionar um momento de apresentação do vocabulário como geralmente os professores de inglês fazem. Tipo, só vou basicamente apresentar a pronúncia e algo do tipo, mas não dá o sentido de cada vocabulário, né? Então, a ideia é que os alunos, eles, por meio de um storytelling, uma história, um desafio que eu vou estar apresentando inicialmente, por exemplo, vamos pegar um personagem e dizer assim que o personagem está com fome e deseja chegar no supermercado. Então, quais vocabulários você precisa utilizar para fazer com que o personagem chegue até o supermercado, né? Então, a ideia é justamente que eles utilizem o Scratch, né? No caso, o Scratch estaria na versão de língua inglesa, e aí lançaria a proposta para que eles tentassem levar o personagem até o supermercado, né? Usando simplesmente o vocabulário básico, turn left, turn right, vira direita, vira esquerda, vai em frente, enfim. E a sacada é a questão do erro, né? Porque como eu não vou falar o que significa cada vocabulário, né? Eu suponho que por meio do erro, ou seja, quando eles tentarem, por exemplo, vou tentar turn left, mas aí eles querem que o personagem ande para a direita, turn left é a esquerda. Então, eles vão perceber, né, vão perceber que turn left é esquerda porque o personagem não está indo para a esquerda, está indo para a direita. Enfim, estou enrolando todinho aqui, peraí. Enfim, eu digo turn left, só que eles querem, aliás, tem a opção lá turn left, e aí ele quer ir, o personagem tem que ir para a direita, né? Só que turn left é esquerda. Aí o aluno vai e coloca turn left, mas aí percebe o erro e aí percebe que não é o vocabulário apropriado para fazer o personagem ir para o caminho que tem que ir. Então, com isso eles vão, o que eu identifico assim, até uma pergunta que eu deixei bem clara, o aprendizado baseado em erro tem 9 padrões, será que que é o que eu entendo, né? Será que essa questão dos erros, né? Quando o aluno está ali imerso numa experiência de aprendizagem, onde ele está errando, esses erros vão gerando inputs, padrões ali, e aí eles percebem esses padrões de erro para identificar o que seria correto, né? Então, acho que o erro vai sempre conduzir a um caminho correto, vamos dizer assim, né? Então, é a questão da hipótese aí que também está nesse tópico aí da BNCC. E, basicamente, isso. Eu tentei descrever uma experiência breve de experiência de aprendizagem, que é um tópico bem breve mesmo, assim, só para fazer essa integração da língua com a própria a língua inglesa, com a própria linguagem de computação, né, a linguagem de programação, utilizando simplesmente vocabulários, né, para gerar aquisição desses vocabulários por meio do erro, né. No caso, se o aluno tiver uma experiência, né, do vocabulário anterior, ele não vai errar, mas vamos supor que meu público não tem esse conhecimento, né. Então, eles estão tendo contato com esse vocabulário pela primeira vez, e aí a ideia é que eles tentem conduzir esse personagem até o supermercado utilizando esses vocabulários, que eles não conhecem. Na realidade, só vai ser dito a pronúncia, né, e eles vão ter que identificar por meio do Scratch, né, ou até mesmo o Blockly, que aí poderia fazer essa pegada, porque ele já tem isso bem prontinho lá, já está no formato de jogo, né, então pode tentar desenhar aí um storytelling dentro desse formato que já está lá no Google Blockly, né. É isso, basicamente isso que me veio agora à cabeça. Show de bola. Eu acredito que o code.org vai talvez atender melhor, porque também como já tem, depois a gente vai ver lá, mas quando a gente for apresentar, você vai ver que tem umas atividades bem voltadas mesmo, assim, para essa questão de orientação, turn left, turn right. Eu posso até, se quiser, eu posso até já mandar um link, mas show de bola. É essa mesmo. Legal. Galera, o Davi não tá, né? Davi, pulei aqui, mas olhei no chat antes, não localizei o Davi, por isso que eu pulei para a Renata. Tá bem pertinho de acabar, tá, galera? Renata? A Renata mencionou que estava sem o
Microfone, cadê? Faz um tempinho já. Sem microfone Isso. Tá, mas aí a gente vai deixar o seu aqui, Renata. Em outro momento você pode compartilhar conosco, apresentar, já que vai estar disponível para o pessoal o link. Tudo bem? Beleza, obrigado, Renata. Ismaele? Não? Não está. Leonardo tá aí. Leonardo também não. Elaine já falou. Jéssica. Não. Jéssica tá aí. Jéssica Soares. É a de artes, não? Oi. Oi, Jéssica. Oi, boa noite. Boa. Tava aqui esperando minha vez. Ufa, chegou. Então, eu lembrei de uma atividade que eu fiz ano passado na escola, que foi parecida com a Gisele, mas eu reparei que na atividade da Gisele a imagem era formada baseada em setas. E essa atividade que eu fiz, a imagem era baseada em números. Tanto é que antes de eu passar essa atividade, eu expliquei sobre os números binários, né? A gente teve uma roda de conversa, né? Como que o computador representa esses números binários, como que o computador utiliza esses números binários. Então, teve toda uma conversa com os alunos antes dessa atividade, que foi muito proveitosa, né? Primeiro, eu comecei com um desafio para eles, né? Qual que é a imagem que forma, né? Qual que é a imagem que vocês conseguem formar seguindo essa sequência de números 1 e 0? Sendo que 1, né, o que eu coloquei ali, sendo 1, ele pinta o quadradinho lá da folha quadriculada e o 0 ele deixa em branco. Né? Então, eles ficaram curiosos de saber que imagem que ia formar. Aí, essa foi a primeira atividade. Eu passei a sequência binária e eles formaram o número. E a próxima atividade foi o contrário. Eles colocavam a sequência binária e passava a folha para o outro colega formar a imagem. Né? Eles desenhavam a imagem, quer dizer, eles desenhavam a imagem e o colega tinha que colocar o número, a sequência binária. E foi muito proveitoso, eles gostaram, eles se entreteram, eles ficaram curiosos de saber, né, qual que é a imagem qual que era a sequência binária, qual que era a imagem que formava, foi bem legal. De bola, eu dei uma aula parecida, bem parecida, só que como estava no remoto, eu não conseguia imprimir, né? Aí eu utilizei um site chamado PixArt. Ah, sim. Para vocês. Por causa do... Enfim, né? Eles não tinham acesso... Pixel Art. Deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus. O site. Enfim, eles utilizaram um site que ele também é quadriculado, né, são uns pixelzinhos, aí dava o algoritmo, eles teriam que descobrir a imagem e enviar lá no ambiente virtual de aprendizagem, mas é só uma adaptação, assim, que foi feita para o remoto. Vou procurar aqui a ferramenta, eu já deixo para vocês, que também dá para construir outras atividades. Ah, sim. Galera, pode falar, Jéssica, desculpe. O próximo, peraí, tô falando. E o próximo... Eu pensei na aula de segunda, que foi a aula do Toxcode. Sim. Né? Porque qual que é o ambiente? Né? O ambiente são crianças menores e que não tem, apesar das aulas estarem ocorrendo de modo remoto, mas assim, é só no WhatsApp, a professora tá com restrição de usar aplicativo, porque a maioria é só celular, e não consegue instalar nada, e o plano de dados é pouco. Então, tem toda essa restrição, né, de usar o site, né, que vocês passaram na segunda, se eu não me engano, né? Isso. Então, esse site aí, ele funciona também, viu, gente?
no celular. Ah, sim, é verdade. Esse do pixel art. Uhum. Ah, Então, tá. é bacana. Dá para fazer esse plano aí utilizando ele. Aí eu pensei de... Aí eu coloquei aqui na sequência didática, né? Desenhar no papel a sequência de círculo, então aqueles círculos que o site mostra para a gente, os alunos desenhavam, né? Aqui, ó, de acordo com o exemplo que o professor mostra, e seguindo os comandos que o professor mostra, o aluno ia fazendo um X, alguma coisa assim, marcando por onde as bolinhas que ele passava, de modo que ele marcasse a última bolinha, que era a resposta, né, o resultado. Então, eu pensei em alguma coisa desse tipo para passar para o papel, essa atividade do site. Foi, Legal. Foi algo que estou pensando ainda de fazer com a minha amiga professora. Muito legal, Acho que é Jéssica. isso, né? Eu acho que acabou Acabou, chegou no último slide já. novo, né? Então, pessoal, nós estouramos um pouquinho o tempo, tá? Mas nós consideramos importante ouvir todos e entender que as experiências que os colegas vão passando, a gente pode estar aprendendo junto. Então, esse foi o objetivo do segundo módulo, apresentar algumas ferramentas digitais para vocês, revisitar os planos, ver o que a gente poderia modificar ou não, poderia adicionar ou não. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Darlane tem uma pergunta. Jadson vai falar alguma coisa? Oi, Darlane. Gente, semana que vem tem aula ou segue aquele cronograma? Tem não, feriado, vamos aproveitar. Certo, então segue o cronograma. Todas as aulas vão seguir sempre aquele cronograma, o que está lá. Uma semana sim, uma semana não. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Isso. Obrigado. Correto. Semana. Então, boa noite, pessoal. O professor Charles quer falar alguma coisa? Não, acho tudo ok. Boa noite a todo mundo, bom final de semana e até breve. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, bom feriado. Nos vemos aí na próxima semana. Tchau, pessoal. Um abraço. Encerrando aqui a gravação. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.